Salve, salve! E desta vez voltamos aí às nossas aulas de geografia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o continente asiático. Vamos tentar especificar os aspectos físicos numa aula bem sucinta sobre o continente asiático. O continente asiático é o continente com a maior extensão territorial do mundo, tanto latitude quanto longitude. O continente asiático é gigantesco, é enorme, possuindo, inclusive, uma parte dele, numa parte dele, o maior país em tamanho do mundo, que é a Rússia. Parte da Rússia está na Europa, parte está na Ásia. Em outros vídeos, quando a gente falou sobre o continente europeu, nós já havíamos dito que a Europa está grudada ali na Ásia, né, formando uma única massa territorial conhecida como Eurásia. E o que vai diferir principalmente Europa de Ásia vão ser os aspectos culturais. Bom, a Ásia, como a gente já falou, é o continente com a maior extensão territorial do mundo, e não só isso, ele também é o continente mais populoso do mundo, possuindo dentro do seu território os dois países com a maior população do mundo. São os dois únicos países do mundo que possuem mais de 1 bilhão de habitantes, que é a China e a Índia, respectivamente, os dois países com o maior número de pessoas em seu território, os países mais populosos do mundo. A Ásia, justamente por ter essa extensão territorial gigantesca, vai ter diversas formas de relevo, climas diferentes e, obviamente, se temos climas diferentes, também temos vegetações diferentes. Quando a gente está falando de relevo, a Ásia ela é o lugar que mais vai ter dobramentos modernos. Que é o dobramento moderno, as maiores montanhas do mundo. Para você ter uma ideia, a maior montanha do mundo, Monte Everest, está localizado na Ásia e seguido as 18 maiores montanhas do mundo também vão ser encontradas dentro do continente asiático. Como eu estava falando, no caso, devido a ter tantas montanhas, a gente vai ter, logicamente, climas como frio de montanha, já que quanto maior a altitude dentro da troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, mais frio se é. E a gente vai ter desde esse clima frio, o norte da Ásia vai ser frio pra caramba, já que vai estar acima, a gente sabe aí que tem diversos fatores para delimitar o clima de uma determinada localidade. Um desses fatores é justamente a latitude. E o círculo, no caso as linhas imaginárias, né? Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico são um dos principais delimitadores aí de zonas climáticas. E aí, dentro dessas zonas climáticas, outras características vão estar definindo o clima de um determinado lugar. Então é o seguinte, eu vou encontrar desde climas semiáridos, lá no Oriente Médio, por exemplo, até climas tropicais e climas mais frios, ao norte ali da Ásia, na Rússia principalmente, onde vai estar sendo cortado pelo Círculo Polar Ártico, estando na zona climática é, fria ou polar. E mais ao sul, no sudeste, sul-sudeste asiático, a gente vai encontrar, por exemplo, o clima de monções, onde uma determinada época do ano é a época de chuva e a outra é uma época de seca, basicamente, não vai chover. É o clima que a gente conhece como clima de monções. Vou espirrar. Vou espirrar. Não vou. Não vou voltar no vídeo não, vai ficar espirrado porque eu não tô conseguindo editar também não, tá? Não espirrei. Rapaz. Então, desculpa aí. Eu selecionei aqui uma das formas que a gente vai estar estudando de regionalização da Ásia. A gente já falou que regionalizar é dividir o espaço geográfico em características comuns. Então eu vou ter um critério estabelecido, né? O tipo social, físico, econômico, e vou dividir uma determinada área de acordo com esses critérios, né? O critério que eu decidi anteriormente. Então, tipo, pegar o mundo e eu dividir o mundo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, eu vou ter uma linha traçada ali, meio torta, dividindo quem são os países desenvolvidos e quem são os países subdesenvolvidos. Se eu pegar fisicamente, a gente vai ter a linha do Equador, dividido, por exemplo, norte-sul. Comumente nós também chamamos países desenvolvidos de norte e países subdesenvolvidos do sul. Mas nem sempre os países que estão no norte desenvolvido estão no norte do globo realmente, né? No hemisfério norte. Por exemplo, o México
ele está no hemisfério norte, porém ele está no sul subdesenvolvido, de acordo com os critérios socioeconômicos de regionalização do espaço mundial. No período de Guerra Fria, por exemplo, comumente nós dividíamos o mundo em quê? Um leste e oeste, que eram os países aliados da União Soviética, socialistas, e os países aliados dos Estados Unidos, capitalistas. Então aqui a gente vai apresentar uma regionalização do continente asiático, que eu separei aqui de um livro, né? A gente vai estudar outras maneiras de regionalizar, a gente pode falar de diversas coisas, mas aqui na aula de hoje, aqui rapidinho, a gente vai estar falando de regionalização do continente asiático da seguinte forma, que devido à grande extensão territorial, o continente asiático, por convenção, normalmente, né, uma forma mais conhecida de regionalizar esse espaço geográfico, a gente vai dividir em Ásia Meridional, Ásia Setentrional, lembrando que meridional é a mesma coisa que sul, setentrional basicamente é a mesma coisa que norte. Então a parte dos países asiáticos que estão no norte é a Ásia Setentrional e os dos países que estão mais ao sul é a Ásia Meridional. Ásia Central, certo? Extremo Oriente, onde eu vou encontrar o Japão, no caso Oriente, mesma coisa aqui, Leste. Então extremo leste, lá no Japão, países ilhas, né, que está separado da massa territorial do que é o continente em si. Então extremo leste, lá, o finalzinho do leste é o extremo oriente. O Oriente Médio, né? Que a gente vai encontrar os países de maioria muçulmana, onde a gente também encontra Israel, que é judeu, e a gente vai encontrar também a última parte da regionalização, né? Que é o Sudeste Asiático, que é justamente onde ocorre aquele clima de monções que eu havia citado. Eu vou pegar uma aula mais futura para separar e dizer um pouquinho sobre cada uma das regionalizações, quais são os países que estão dentro de cada uma dessas regionalizações, para esse vídeo não ficar tão extenso assim, né? Então a gente já falou um pouquinho de relevo asiático, tem uma curiosidade separada aqui, ó. Apa Sherpa, nascido em 1960, é um Sherpa nepalês alpinista que atingiu o cume do Monte Everest mais vezes, né? É que ele subiu o Monte Everest uma vez e ele é famoso por isso, ele subiu 21 vezes. Realizou a última vez em 2011, certo? Não vou falar muito de hidrografia, não vou falar de hidrografia agora nesse vídeo, vou deixar para um vídeo mais para frente. Falamos um pouco de clima, mas a gente, aqui de maneira geral, estou apresentando o continente asiático. Como é muita coisa, é melhor apresentar em vídeos separados, bem curtinhos, sobre cada uma dessas coisas. Como eu disse para vocês, devido à extensão territorial, vou ter vários tipos de clima e automaticamente também vários tipos de vegetação. E aí a gente vai poder estar falando melhor sobre isso nos vídeos mais fechadinhos e também acompanhando nas nossas outras redes sociais. Vamos lembrar aí que a gente também tem os mesmos debates, as mesmas discussões que a gente tem aqui no YouTube, que a gente pode ter aqui nos comentários do YouTube, mas a gente também tem outros canais de comunicação, como é o Facebook, na página, no grupo Geografia em Foco, professor Leandro Silvio. A gente também tem uma página, tá? Segue lá no Facebook, professor Leandro Silvio. E, logicamente, para os meus alunos que estão acompanhando as aulas no WhatsApp, sim, a gente está trabalhando pelo WhatsApp pra caramba. E na plataforma do Google Classroom. E, lógico, nas outras aulas online diretamente, que a gente tem tete a tete no Google Meet e nas outras plataformas, que eu já até esqueci o nome de todos os aplicativos, que é tanto aplicativo que está no meu celular para a gente dar aula, para a gente trabalhar aí online, que eu já estou meio perdido. Mas tudo está sendo colocado nesses aplicativos todos, está separadinho os dias de cada uma dessas aulas, ok? Então a gente se vê em todos esses canais e é onde a gente vai encontrar novos textos para nos afunilar cada vez mais sobre os assuntos que a gente está tramitando nesses vídeos, tá? Então o vídeo já está ficando com 10 minutos, espero que a gente tenha tido pelo menos uma apresentação do que são esses aspectos físicos do continente asiático. Até a próxima aula, não esquece aí de dar uma curtida no canal. E se você viu o vídeo até o final, lembrando aí, escrevam nos comentários amarelo. É a palavra-chave para mim saber se você viu esse vídeo até o final.